Fala galera aqui do canal Fernando Mendonça. Hoje vamos falar sobre o coronavírus, popularidade do Bolsonaro e panelaço. Antes de qualquer coisa, eu peço que você esteja dando um like já no vídeo, você está ajudando o canal a crescer, a se divulgar e também esteja, se você ainda não segue, seguindo o canal Fernando Mendonça. Galera, antes de qualquer coisa, muito tempo sem estar aqui, né? Mas vamos retomar a regularidade até nesse tempo de quarentena, para estar fazendo lives, fazendo vídeos diários, para estar falando da situação do país. E eu gostaria hoje de falar sobre a questão do coronavírus, que como a questão do vírus afetou a popularidade do Bolsonaro. A popularidade do Bolsonaro está caindo. Aí a grande pergunta que fica é, por que o Bolsonaro está com essa queda de popularidade? E isso tem muito a ver com as manifestações do dia 15. E talvez você não tenha pensado, mas tem muito a ver com o projeto de novo partido do Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Quando o Bolsonaro sai do PSL, ele já estava naquela doença psicológica que atinge os governantes, da soberba de achar maior que é. Quando ele sai do PSL, o que ele pensou? Eu sou muito popular. Eu saindo, eu monto outro partido em um mês. Esse foi o pensamento deles, um pensamento arriscado que nem todo o clã bolsonarista concordou, o clã duro próximo a ele. Mas ele decidiu fazer. O que aconteceu? Fracasso total. Olha, talvez eles achassem que não ia dar tempo de fazer um partido até as eleições municipais. Talvez eles achassem que fosse conseguir até lá 100 mil assinaturas, 50 mil assinaturas, mas o número de assinaturas do Aliança Brasil é um fracasso total. É coisa ridícula de nem estar chegando direito a 10 mil, 15 mil de assinaturas. Ainda tem várias assinaturas que estão sendo indeferidas pelo TSE. Então eles não esperavam isso. Na verdade, a estratégia do Aliança Brasil é uma estratégia porque, como nós sabemos, o bolsonarismo com a ajuda do Steve Bannon, eles fazem uma constante análise de rede. Eles mensuram a sua popularidade pelas redes. Aliás, eles nisso hoje no Brasil estão à frente de todo mundo. E eles já estão percebendo há muito tempo que a militância orgânica do Bolsonaro está diminuindo cada vez mais. Mas isso é até normal, porque o brasileiro, tradicionalmente, ele é anti-governo. Só que para o ego dele isso não está sendo interessante. Então eles pensam, vamos fazer um partido e vamos reativar a militância, botando que a culpa no Congresso, na velha política, nós somos os puros, e vamos trazer toda essa militância para junto de cada um de nós. Só que isso não aconteceu. Então, no desespero dele, o que eles pensaram? Vamos fazer aliança pelo Brasil, mas não está indo? Então vamos fazer uma mega manifestação para gerar essas assinaturas para a aliança. Então, eles apostaram todas as suas fichas na formação do Aliança Brasil, na colheita de assinatura por esse manifesto do dia 15. Quando vê a notícia do coronavírus, que estava se aproximando, que tinha vindo na pandemia, eles pensaram, não vamos parar esse protesto a favor, né? Que é até uma contradição, protesto a favor. Então, eles mantiveram a questão do dia 15, mesmo com o coronavírus. Por quê? Porque eles achavam que o dia 15 podia ser um grande salto para alavancar um pouco a questão da Aliança Brasil. O dia 15 aconteceu, foi um grande fracasso e sem repercussão nenhuma. Pior, nessa história toda, com o coronavírus já pegando forte, o que aconteceu? Trouxe todo um marketing negativo para o Bolsonaro, que era até interessante. Antes do dia 15, as pessoas estavam meio que nem lembrando da existência do Bolsonaro. Ou seja, se ele tivesse ficado quieto, talvez ele tivesse bem no cenário público hoje. Porque o ministro da Saúde estava seguindo as recomendações da ONU. Muita gente diz, o Mandetta é um bom ministro. Na verdade, ele não é bom ministro. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. As recomendações da ONU. Ele estava sendo técnico. Então está tudo indo bem. Então, se ele tivesse ficado quieto, não ia dar em nada, mas com essas manifestações, e aí diante daquele fracasso, ele vai na frente do Planalto abraçar, beijar apoiadores, para tentar trazer algum tipo de vitória positiva no marketing do governo. O que foi um tiro na água. E é interessante que o Bolsonaro tinha um apoio muito grande, por exemplo, no setor da saúde. Muitos médicos que têm uma linha mais conservadora estavam apoiando o Bolsonaro. Só que imagina um médico que faz o seu juramento, um juramento que é sagrado para eles, vendo as atitudes do Bolsonaro em relação à saúde pública. A loucura é tanta que até bronca no ministro
Mandetta, o Bolsonaro deu, porque falou que ele estava destoando do governo, que ele estaria espalhando uma histeria, que ele teria que defender a questão dos protestos. Olha a loucura do Bolsonaro e as pessoas estão vendo. E é interessante porque muita gente passava pelo Bolsonaro falando o seguinte, não, mas quem não fala besteira é assim mesmo, pelo menos tirando o PT. Só que agora a coisa ficou séria. Não que antes não tivesse questões sérias. Para quem é mais politizado, entende mais da questão pública, sabia que eles estavam fazendo muita besteira. Mas o povão, isso não chegava. O povão não entendia, por exemplo, a questão de juros, do câmbio, da fuga de capitais. Eles não entendiam isso. Só que agora é uma questão do dia a dia, que pega do ambulante ao grande empresário. É a saúde das pessoas. O cara logo pensa no seu pai, no seu avô, na sua avó, na sua mãe, no seu filho. Então, é uma coisa que toca no dia a dia das pessoas. Então, eles é uma coisa que eles já sabiam. Eles sempre souberam, os apoiadores do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tinha capacidade nenhuma para ser presidente. Mas eles insistiam porque é aquela coisa do eu tô certo, não vou admitir. Só que agora é uma questão de saúde pública. Então, isso assustou os apoiadores e agora eles têm que admitir, com sua vida e risco, de falar: o Bolsonaro não tem capacidade para ser presidente. Essa queda de popularidade orgânica do Bolsonaro já estava sendo monitorada por eles. Só que agora se agravou e muito. E aquilo, o país já estava muito mal economicamente. Diversas polêmicas estavam desgastando o governo. Lembra da reforma da Previdência. Lembra agora do Guedes, com a história do dólar alto, viagem para Disney. Antes da crise do coronavírus, o dólar já estava a 4,70, já estava no nível absurdo. Então já estava muito mal o governo e eles tentando essa cartada, que é a questão das manifestações, aconteceu o coronavírus. Então foi um grande erro deles manterem manifestações, mesmo com esse problema. E agora a popularidade dele despencou. E atrapalhada em cima de atrapalhadas. E nós estamos vendo agora um desespero. Um desespero total do que eles não sabem o que fazer. Vocês veem como essa questão da popularidade orgânica das redes deles estava diminuindo. Um exemplo foi a questão do Ceará. Fizeram um estudo e mostraram que tanto o Moro como o Bolsonaro saíram chamuscados da questão do Ceará. E o Ciro e o Cid acabaram saindo em alta, porque a população entendeu que aquele ato lá foi um motim. Já tinham detectado isso. E agora veio dados dizendo que a percepção das pessoas do plano do governo Bolsonaro para o coronavírus está com uma reprovação de 79%. Já tem 45% da população brasileira falando de impeachment. E o Mourão já está aquecendo para assumir o posto. Então vocês veem que essa questão do coronavírus está arrebentando o pouco de popularidade que o Bolsonaro tinha. Agora olha, ele acabou de ajudar uma manifestação que era para fechar o Congresso e o STF. Quem decide sobre o impeachment é o Congresso. Quem fiscaliza é o STF. Mas você pode dizer, mas os militares, aí que tá. Tem um grande setor dos militares que já estão reprovando o governo Bolsonaro. E não se esqueçam, o vice é um militar. Então, mesmo a ala que está próximo ao Bolsonaro, tem um cara próximo a assumir a presidência da República. Ou seja, nem na marra, se ele quiser, vai se manter. E, sinceramente, eu duvido muito que o Congresso não impeça o presidente diante de um processo de impeachment quando há o crime de responsabilidade. Para mim já teve vários. Agora, atualmente, estão colocando a questão da irresponsabilidade com a saúde pública, que é um argumento muito bom. E o Congresso, até porque ele brigou até com a sua base aliada, duvido muito que vão segurar o Bolsonaro. Podemos estar diante, sim, de um presidente prestes ao impeachment. Galera, continua curtindo o canal. Vamos estar fazendo vários vídeos de análise. Então dá o like ali e ajuda para nós continuar esse debate sobre o Brasil. Sou Fernando Mendonça. Valeu, galera. Até a próxima.